Olá para todos, muito boa tarde, bem-vindos a mais um Espaço Cima da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Como sempre, no mesmo dia e à mesma hora, cá estamos nós para notícias e também entrevistas neste espaço da Comunidade Intermunicipal. Continuamos então com as entrevistas aos presidentes de Câmara dos municípios do Distrito de Porto Alegre e hoje vai poder ouvir a entrevista feita à Presidente da Câmara Municipal de Nisa. Fique connosco, até ao fim vai gostar com certeza da nossa companhia. Estamos em mais um Espaço Cima e a mais uma entrevista a um Presidente de Câmara. Desta vez viemos até Nisa para falarmos com a sua Presidente, Maria Gabriela Pereira Menino Tsukamoto. É licenciada em Engenharia Agrícola pela Universidade de Évora. Em 1997 concorre nas listas da CDU à Câmara Municipal de Nisa. Em segundo lugar, foi eleita e exerceu as funções de vereadora em regime de permanência com responsabilidades nas áreas da educação e da cultura e substituta do Presidente. Em dezembro de 2001 foi eleita Presidente da Câmara Municipal de Nisa. Está, portanto, a terminar o seu último mandato. Muito boa tarde, Sra. Presidente. Antes de mais, muito obrigada por nos ter recebido e, como eu disse há pouco, está no último mandato, está quase no final deste último mandato. Concorda com a limitação de mandatos? Acha que se pudesse, poderia recandidatar-se? Eu sempre defendi a limitação de mandatos, portanto, mas penso que a limitação de mandatos não deve ser exclusiva do poder local. É algo que deve ser abrangente em relação a todos os órgãos legalmente eleitos e escolhidos pelo povo português. Portanto, não me parece de forma alguma que esta lei seja justa, exatamente porque só limita as candidaturas dos presidentes de Câmara, como se nós fôssemos assim algum papão que de alguma forma pudéssemos ameaçar alguma coisa daquilo que é a Constituição da República Portuguesa e nomeadamente o poder local. Portanto, acho que esta lei é hipócrita exatamente nesse sentido. Penso que isso deve ser, depende exatamente da natureza dos próprios órgãos. Nós já temos limitação de mandatos relativamente ao Presidente da República, não podemos comparar as competências do Presidente da República com o Presidente da Câmara. Agora também podíamos estender isto ao nível dos deputados. Portanto, penso que esta questão teria que ser revista mais no âmbito de uma reforma total do nosso sistema democrático, nomeadamente passando também pela questão das regiões, que acho que é algo que é importante, porque agora temos esta polémica também das cimas e que foi chumbada pelo Tribunal Constitucional, portanto acho que faz muito mais parte de uma reforma administrativa do que propriamente começar por aqueles que no fundo são o elo mais fraco desta questão, que são os presidentes de Câmara e os presidentes de freguesia. Portanto, acho que de alguma forma passou entre comas uma mensagem de que nós somos caciques, de que nós é que somos responsáveis por muitas medidas, de alguma forma, de maus gastos públicos, etc., e que não corresponde à realidade. Portanto, não digo efetivamente, e não vou também ser hipócrita a esse ponto, a dizer que quem está no poder tem mais facilidade de ser eleito. É sempre assim, seja em que regime for. Portanto, mas isso depende do trabalho, porque nós também temos provas de que muitos que apenas fizeram só um mandato imediatamente foram demitidos pelo povo. Portanto, isso é só a confirmação do trabalho que se faz. Agora, acho que, independentemente da limitação de mandatos, ser Presidente de Câmara é mais uma participação cívica para mim. Portanto, a minha intenção é continuar a intervir no meu Conselho, independentemente de ser Presidente de Câmara. Já ouvi. E em que aspecto? Sim, vou ter assumido publicamente, vou ser candidata à Assembleia Municipal, porque acho que é muito importante as Assembleias Municipais, como órgão que são de fiscalização da atividade dos próprios executivos, terem pessoas que conheçam bem o funcionamento das câmaras municipais, o que nem sempre acontece. Isso, muitas vezes, essa ignorância que é fruto de uma própria experiência de vida, acontece frequentemente. E depois as pessoas que estão eleitas nas Assembleias Municipais não têm a mínima noção do que é o exercício do poder executivo. E acho que faz falta. Portanto, o meu objetivo é esse, é efetivamente ter uma participação numa Assembleia Municipal, inclusivamente ser eleita Presidente de uma Assembleia Municipal,
que primeira vez tenha alguém que saiba como é que funciona todo este aparelho e tudo aquilo que hoje é cada vez mais complexo em termos de administração pública e que tenha uma visão imparcial e consiga, de alguma forma, restituir a dignidade às Assembleias Municipais, que muitas vezes não passam de mera transmissão daquilo que é a conotação política das forças presentes no teatro político, portanto local, e que pouco ou nada contribuem para o desenvolvimento dos concelhos. Portanto, esse é o meu papel. Há muitos que me conhecem há muitos anos como Presidente de Câmara e sabem que eu sempre lutei em igualdade, independentemente de qual fosse a força política. Já tive a maioria relativa, já tive a maioria absoluta, estou outra vez em maioria relativa. Portanto, nós, quando somos eleitos, somos presidentes de Câmara ou de uma Assembleia Municipal de todos os munícipes. Portanto, e temos que saber separar as águas, como eu costumo dizer. Portanto, o exercício da coisa pública é algo que deve ser feito com isenção, com imparcialidade e, acima de tudo, com muito trabalho e muita convicção. Daquilo que eu posso depreender das suas palavras e também concluindo daquilo que disse, notou com uma certa mágoa de não poder continuar como Presidente de Câmara. É impressão minha. Note, eu não posso chamar isso propriamente mágoa, mas os projetos nunca estão concluídos, não é? Porque... Era isso que eu lhe ia perguntar já a seguir. Tem muitos projetos que gostaria de ver concretizados? Sim, muita coisa que gostava de ver concretizada que infelizmente não conseguimos totalmente ao longo destes 12 anos, mas há uma coisa acima de tudo que a mim me custa particularmente, é aquilo que eu queria que o meu concelho, e não só o meu concelho, porque sempre lutei também em termos da região, era a capacidade de atração deste distrito, e nomeadamente aquilo que representa também para o concelho de Nisa. E acho que isso é algo que tem que ser desmistificado de alguma forma. É preciso haver uma consciência política de que neste momento é fundamental para o Alto Alentejo ter essa capacidade de atrair. E perante o momento de crise que estamos a viver, eu penso que, apesar de tudo, nos grandes centros urbanos, e sempre o disse, têm pior qualidade de vida do que nós. Nós podemos ter um rendimento per capita mais baixo, mas temos essa capacidade, e por aquilo que as autarquias todas, independentemente da sua cor política, têm a capacidade de ter uma intervenção social. E, aliás, nós ao nível de cima, nesse aspecto, todos temos estado unidos, portanto, da responsabilidade que temos e o papel social que temos dos municípios, muitas vezes, substituírem àquilo que é o investimento privado, porque ele é fraco, francamente fraco no nosso distrito e, portanto, o crescimento é feito muito à custa e o desenvolvimento à custa daquilo que é a intervenção do poder local. Por isso, esta capacidade que nós temos que ter, pela qualidade de vida que temos aqui, de conseguir atrair mais gente, temos essa capacidade de sermos competitivos através da inovação. Eu penso que é fundamental num território que toda a gente acha que é magnífico, mas que depois há dificuldades de emprego. Mas hoje o emprego, eu não gosto tanto de falar em emprego, gosto mais de falar em oportunidades de trabalho. Acho que elas existem aqui no Alto Alentejo. Temos um país que continua a ser governado, acima de tudo, com uma focalização muito grande no litoral, quando neste Portugal não existe litoral. Nós somos todos nós um país de litoral, são 200 quilómetros, pouco mais, de uma ponta à outra do mar até ao interior. Portanto, era muito fácil, através de políticas de desenvolvimento regional, fazer essa implementação. Eu sempre tenho dito que nós estamos mais perto de Madrid do que Lisboa. Mas isso foram más políticas, mas que nós estamos ainda em tempo de as implementar e muito particularmente num momento de crise em que nós, neste momento, e eu falo pelo meu concelho, somos confrontados com muitos que voltam porque também não têm oportunidades e alguns situados na casa dos 30 e os 40 anos que realmente ficaram desempregados e voltam porque ainda têm aqui família. Há que dar oportunidades de trabalho a essas pessoas, há que aproveitar esses recursos humanos, qualificá-los e dar efetivamente essa oportunidade. A questão de sermos poucos
e temos uma densidade populacional francamente baixa, eu acho que isso é uma falsa questão também, porque realmente nós temos países, nomeadamente no norte da Europa, que têm uma densidade populacional e algumas zonas mais baixa do que a nossa, portanto, e não deixa de ser por causa disso que eles não têm o desenvolvimento que têm. É preciso que as políticas fomentem efetivamente essa atratividade das populações e deem a oportunidade de criarmos aqui outras oportunidades de investimento que são possíveis desde que existe, de facto, a vontade política para que ela aconteça. E nós realmente aqui gastamos muito menos, quem vive aqui gasta muito menos em educação, gasta muito menos em transportes, o rendimento é mais baixo, mas nós conseguimos, como eu costumo dizer, equilibrar as nossas contas de uma forma diferente. Portanto, uma família da classe média em Lisboa paga muito mais e tem muito mais dificuldades hoje em dia de conseguir sustentar e ter qualidade de vida em termos educacionais, etc., do que nós temos, não é? Portanto, e às vezes estas contas são mal feitas, porque realmente as autarquias têm tido um papel muito importante aqui e nós estamos a dar tudo, não é? Porque tudo aqui sai mais caro, porque um investimento, eu costumo dizer, um investimento numa infraestrutura, por exemplo, uma rede de saneamento, uma rede de abastecimento de água, aqui é muito mais cara do que é num grande centro urbano, porque eu faço um ramal num prédio que abastece mais de 100 pessoas, aqui faço um ramal para abastecer uma pessoa. Portanto, é preciso ter noção de que aqui os custos são sempre custos sociais, mas todas as populações têm exatamente os mesmos direitos e nós temos que cumprir também com aquilo que são as metas que estão em termos ambientais, em termos da sustentabilidade local. Por isso existem fundos de coesão, mas às vezes os fundos de coesão servem para tudo menos para a coesão. Mas, portanto, isso será outra discussão mais alargada. No espaço CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos. Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. Estávamos então há pouco a dizer que foram 12 anos à frente dos destinos da Câmara de Nisa, mas que se pudesse continuar, muitos projetos ainda poderiam ser concretizados. Senhora Presidente, nestes 12 anos, qual foi, digamos, que a obra ou o projeto que mais gozo lhe deu ou com o qual vai ficar o seu cunho? Portanto, daqui a uns anos, quando falassem da Presidente da Câmara de Nisa, como é que gostaria de ser conhecida? Olha, sabe, eu tenho uma postura nessas coisas que acho que é um tanto ou quanto irrelevante. Eu acho que, acima de tudo... Mas era muito diferente, com certeza, ao Conselho de Nisa, quando a senhora para aqui veio, do que ao fim de 12 anos. Sim, mas acho que isso os munícipes é que poderão dizer. Mas eu acho que isso é um tanto ou quanto irrelevante. Acho que este trabalho resultou não só de mim, mas de todos os executivos que tiveram. De facto, este executivo tem tido mais problemas em termos de oposição e as coisas não têm corrido bem, mas nos executivos anteriores houve sempre, mesmo com a oposição, um trabalho de empenho e dedicação muito grande a este Conselho, e mesmo por parte das Assembleias Municipais. Portanto, eu costumo dizer que isto não tem tanto a ver com aquilo que as oposições representam, mas aquilo que as pessoas que estão eleitas representam e a formação que elas têm. E eu sou, acima de tudo, uma pessoa com convicções políticas fortes, mas que acredita, acima de tudo, nas pessoas. Aquilo que me deu mais gozo, acima de tudo, nestes últimos 12 anos, foi uma mudança que eu, portanto, de alguma forma identifiquei em termos das mentalidades e das pessoas. Ou seja, uma certa abertura que começou a existir, uma certa libertação de alguns tabus que existiam ainda numa sociedade como Nisa, que é muito rural e com algumas convicções rurais, e isso me permite algo, porque sou mulher, eu fui a primeira mulher eleita no Distrito de Porto Alegre e a segunda a ser eleita no Alentejo todo. E aquilo que eu registrei foi uma grande intervenção política das mulheres. Como sabe, nos meios rurais, as mulheres ainda são, de alguma forma,
um tanto ou quanto vítimas de um certo e determinado número de costumes e tradições que lhe impõem um determinado papel. E essa libertação e o facto de, mesmo dentro da Câmara Municipal, e aparecerem muitas mulheres mesmo na vida associativa deste Conselho, foi algo que, e mesmo candidatas às juntas de freguesia, e a participação que elas tiveram, foi das coisas que mais, se me permite a expressão, mais gozo me deu. E eu acho que isso é que é, efetivamente, fazer política é isso. Eu sempre disse que, para mim, a política tem uma função didática. Ver a participação de muitos jovens que hoje estão também na coisa pública é realmente, para além da obra, porque a obra está feita, deu-me imenso gozo a questão de construir um complexo termal, de todas as alterações que nós fizemos em termos da requalificação urbana, do grande investimento que fizemos na qualidade do abastecimento de água, do saneamento, de tudo aquilo que fizemos em termos da requalificação do nosso parque escolar, do apoio que damos em termos de educação, dos eventos que fizemos de promoção do nosso artesanato, pôr o nosso artesanato num patamar hoje completamente diferente e ser considerado, inclusivamente, um ex-libris por parte de artistas plásticos, que, com o caso concreto da Joana Vasconcelos, que trabalha com os artesãos de Nisa. Portanto, todo esse trabalho é dignificante, mas, acima de tudo, o que é mais dignificante para mim é essa abertura das mentalidades, é a participação das pessoas, é o quebrar de tabus, e, acima de tudo, ver que nestes 12 anos mais jovens e menos jovens evoluíram também de uma forma diferente. E eu quero que isso continue, mesmo na altura que estamos a passar, mas que há essa diferença. Eu noto muito, porque já estou há 26 anos em Nisa, portanto, e apercebi-me dessa alteração. E isso é algo que me deixa muito contente, porque isso é prova do trabalho que nós fizemos, acima de tudo, com as populações e para as populações, de grandes campanhas que fizemos de sensibilização, de educação, etc., e dessa participação cívica, porque eu acho que o mais importante, e por isso deixar de ser Presidente de Câmara, para mim, certamente, há sempre algo que nos custa, porque foi muito trabalho durante estes anos, mas aquilo que eu acredito é na população, da participação dos cidadãos na coisa pública, da sua efetiva capacidade de intervenção e de organização. E é isso sempre que tem sido o meu apelo, portanto, e acho que nesse aspecto nós temos um grande movimento associativo, as pessoas organizam-se em torno dos mais diferentes objetivos, seja em questões relacionadas com os aspectos sociais, e temos muitas IPSS, seja no caso do desporto, do turismo, de lazer e bem-estar. Portanto, há uma série de associações a trabalhar nestas áreas e uma nova mentalidade que eu acho que é muito importante. Nós estamos com o país como estamos, um país em crise. O distrito de Porto Alegre também não deve ser exceção. Estamos a ver, eu que estou a fazer entrevistas aos presidentes de Câmara do distrito de Porto Alegre, e todos eles dizem que estão a perder pessoas, estão com grandes dificuldades, também em alguns municípios, dificuldades económicas, e o emprego também que escasseia. Quais são as principais dificuldades com que a senhora Presidente se debate aqui no dia-a-dia? Eu acho que não devem ser diferentes, não é? Diferentes. Eu acho que o nosso problema é exatamente aquele que eu dizia há pouco. Portanto, nós temos dificuldades efetivas em termos de emprego, não é? Na maior parte dos municípios deste Alto Alentejo, as principais entidades empregadoras são as câmaras municipais e nomeadamente no caso de Nisa, por exemplo, já são as IPSS. Portanto, as IPSS neste momento têm um peso muito forte, a economia social, portanto, e isso permite, de alguma forma, aqui criar muitos postos de trabalho. Temos uma freguesia que não tem desemprego, a freguesia de Losa, porque é onde está a principal indústria, nomeadamente a indústria agroalimentar com o queijo certificado de Nisa, mas aquilo que eu acho que é o principal problema é o desemprego feminino, acima dos 40 anos, e depois o desemprego juvenil, jovem.
porque temos jovens qualificados, com formação superior à média e que não têm emprego. Não têm emprego naquela área de formação. Existem setores, por outro lado, ligados à agricultura e floresta, que se têm desenvolvido no concelho de Nisa e que têm falta de mão de obra. Portanto, isto é um conflito, porque eu penso que aquilo que acontece com a maior parte dos jovens tiraram um curso, têm a sua formação média ou superior e querem exercer a sua atividade naquela área. E não há. Depois, de alguma forma, precisamos também, ao nível da agricultura e da floresta, de trabalhadores com alguma qualificação, porque hoje cada vez mais isso se exige. O que também não é fácil. E também não queremos aqui que exista mão de obra barata, nomeadamente que temos alguma vinda dos países de leste. E que já foi muito mais forte do que é atualmente. Portanto, tem havido neste momento, e com a própria crise, houve alguns que acabaram por sair do nosso território. Mas o principal problema continua a ser efetivamente este. Ter, acima de tudo, um emprego que hoje já não pode ser um emprego para toda a vida, infelizmente. Não pode ser assim, e as pessoas não o encaram assim. Aquilo que temos é muitas vezes trabalho precário, com todas as consequências que isso tem. Precisávamos de ter empresas com maior solidez e ter também aqui realmente outro tipo de empreendedores que se lançassem noutras áreas. Isso não é fácil, porque temos um setor que entrou perfeitamente em queda, nomeadamente no concelho de Nisa. Estávamos a falar mais de 150 postos de trabalho, que é da indústria transformadora de rochas ornamentais, que a maior parte das empresas neste momento declararam, portanto, a insolvência, portanto, que tem uma situação francamente difícil, isto que se prende muito com a regulamentação também que existe em termos de mercado externo. Não podemos esquecer que Alpalhão chegou a exportar grandes quantidades de rochas ornamentais, nomeadamente o granito azul de Alpalhão, que é pedra certificada, para muitos países e contribuiu imenso para o equilíbrio da nossa balança de comércio externo. Portanto, e que hoje as coisas se perderam, porque a partir de determinado momento foi permitida a entrada da China no mercado e isso alterou completamente aquilo que era a nossa capacidade de intervenção nessa área. Portanto, há aqui erros também que foram cometidos, mas temos uma riqueza, um recurso que realmente temos que voltar a revitalizá-lo e a recuperá-lo, porque as pedreiras neste momento continuam a ter atividade, mas ao nível da transformação aqui, que pode ser uma mais-valia, ela parou. Portanto, isto não é só um problema do concelho de Nisa, passa-se a mesma coisa com o concelho de Elvas, com o concelho de Monforte, e eu penso que nesta área há que existir aqui quase que um contrato de programa com o Governo para a revitalização de todo este setor, porque temos possibilidades em termos de exportação. Agora, sinceramente, isso preocupa-me, embora eu acho que a população do meu concelho é uma população que consegue conciliar a sua atividade que tem, e aqueles que estão empregados conseguem conciliar a sua atividade profissional ainda com a sua atividade agrícola. Portanto, eu costumo dizer que aqui em Nisa as pessoas conseguem sempre ter a sua sustentabilidade, o seu supermercado para a família. Portanto, isso consegue ser garantido. E realmente há sempre esse conciliar entre a atividade agrícola, que muitos deles mantêm, e também o emprego que têm. Aquilo que me preocupa é, efetivamente, os mais jovens, portanto, e penso que a oportunidade de muitos estará neste concelho, de outros talvez não, mas o território também tem que ter essa capacidade para atrair gente de fora que pode gerar aqui. E acredita nisso? Como é que vê o futuro deste território?
Eu nunca fui uma pessoa pessimista, eu sou muito otimista, não é? Porque eu também vim para Nisa, também sou de fora e não me arrependo absolutamente nada de ter vivido aqui durante estes anos todos. E, portanto, vim num grande centro urbano, portanto, eu não tenho qualquer tipo de problema relativamente a viver aqui. E eu acho que até há cada vez mais gente a querer viver aqui. E eu encaro isso de forma positiva, assim existam políticas de descentralização, o que não está a acontecer agora, é exatamente ao contrário, estamos a centralizar tudo e a despovoar estes territórios com deslocação também de serviços. E acho que há duas áreas que são fundamentais para as pessoas conseguirem que este território seja mais atrativo, a educação e a saúde. Portanto, nós em termos de educação e de saúde, da qualidade que temos em termos da nossa educação, e também ao nível da saúde, que nós sabemos que neste momento temos problemas graves no Distrito de Porto Alegre. Aliás, o Hospital de Porto Alegre está a perder muito e não se admite que muitas pessoas tenham que ir para o Hospital de Évora e não tenham as valências aqui no Distrito de Porto Alegre, algo que eu até nem compreendo, porque estamos até tão próximo da Extremadura espanhola, não percebo porque é que se vai de Elvas a Badajoz e não vêm outros de Valência de Alcântara para aqui. Portanto, se calhar há aqui falta de visão e lamento que ao nível da saúde as coisas estejam como estão. E isso pesa na decisão, não é? Eu sempre pesou em relação à minha pessoa, porque quando cheguei a Nisa, logo na altura, era algo que me fazia alguma confusão realmente ao nível dos cuidados de saúde, nomeadamente naquilo que era, em termos de diagnóstico, etc., que havia algumas falhas. E mesmo já na altura no Hospital de Porto Alegre, portanto foi algo que acho que não é justo nem equilibrado num país que se quer que seja cada vez mais, que haja mais equidade e que todos nós temos direito à saúde e educação em equilíbrio. Outra coisa é a justiça. Portanto, não é fechando tribunais, por muito que se diga que realmente seja o número de processos que conta, mas eu também tive a oportunidade de dizer à Sra. Ministra da Justiça, pessoa pela qual eu tenho toda a consideração e respeito, que já conheço há alguns anos, e ter dito exatamente que isso, se nós não temos muito processos, se calhar é porque efetivamente somos mais ordeiros, mais pacíficos, e que essa questão da proximidade e de que a justiça tem que ser muito mais proativa do que estar à espera de um processo. Portanto, eu acho que isto às vezes é um bocado pernicioso, não é? Porque há muitas questões que têm que ser resolvidas pelos tribunais e não são só questões de tantos processos em termos criminais, etc. Há outro tipo de questões. E esses serviços são importantes num território, dão-nos, conferem-nos autonomia, dignidade, portanto são realmente pilares importantes. E centralizando tudo em populações que nós temos cada vez mais idosas e com mais dificuldades, mas por outro lado temos que pensar também que é impossível, com a pirâmide etária como temos neste momento, nos próximos 20 anos que se consiga de alguma forma aumentar a população. É impossível, quer dizer, basta fazer contas. Portanto, nós temos é que ser um território atrativo e para ser atrativo tem que ter estes três pilares muito bem consolidados. Com esse sentido de proximidade que há e que nós temos do poder local em relação às populações, que é algo que quem vem de fora, e tem muitos munícipes que estão fora e que vieram de alguma forma para este concelho e construíram aqui a sua segunda habitação e me dizem realmente é tão fácil chegar e falar com o Presidente de Câmara ou com o Presidente de Junta, coisa que não se passa num grande centro urbano. Portanto, esta relação de proximidade e este ajudar a resolver os problemas das pessoas é algo que também pode ser atrativo. Portanto, porque as pessoas estão cansadas, eu acho que cada vez mais de tanta burocracia, que ela existe na minha Câmara e é algo que eu tento combater todos os dias, mas é algo também que nos é posto pela Administração Central. Portanto, mas esse sentido de proximidade e essa capacidade que nós temos no Alto Alentejo, e os alentejanos são muito ciosos do seu território, têm uma identidade muito grande, mas também têm essa capacidade de receber bem. Nós sempre recebemos bem.
E acho que podemos ser uma alternativa àquilo que se passa nas grandes áreas metropolitanas, que realmente a qualidade de vida é péssima e com todos os problemas que lhes estão subjacentes e também a questão da segurança, que acho que é importante, e extremamente importante, por isso eu falo da questão dos tribunais, depois também ligada às questões da segurança, porque realmente essa segurança e essa capacidade que nós tivermos de termos uma boa educação, uma boa saúde, acho que é possível as pessoas terem qualidade de vida aqui nestes territórios, porque até mesmo sob o ponto de vista cultural nós já oferecemos muito e isso acho que é um desafio também. No Espaço Cima, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos. Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. Senhora Presidente, eu no início desta nossa conversa referi que é licenciada em Engenharia Agrícola. Como é que uma engenheira veio parar a NISA? Como é que tudo começou? Como é que foi a sua entrada na política? Eu sempre tive atividade política, portanto comecei muito jovem, desde os meus 15 anos, portanto toda a gente o sabe, sou militante do Partido Comunista Português desde os meus 15 anos e sempre tive atividade política. E sempre pensei, de alguma forma, que a minha vida passava muito por algo que tinha a ver com um objetivo de trabalhar ligada às questões da natureza. Sempre tive, desde muito pequeno, um fascínio muito grande, como eu costumo dizer, por ver as coisas crescer da terra. E talvez pela infância que tive. E vivi sempre muito próximo do Rio Tejo. Aliás, nasci numa aldeia na Val do Carregado, muito próxima do Tejo, a 300 metros, portanto, da casa onde nasci em casa ainda, portanto, com uma família muito dedicada sempre às questões da agricultura e também com uma família muito dedicada à navegabilidade do Tejo, portanto, tinham várias embarcações que iam até ao Mar da Palha, portanto, e isso sempre marcou muito a minha infância e eu sempre fui um bocadinho galinha de campo. Nunca gostei muito de capoeira. Portanto, por questões várias, sobre Torres Vedras ainda muito jovem e sempre foi difícil aos meus pais conseguirem me manter quietinha em casa e nomeadamente num apartamento. E eu sempre tive um grande fascínio por Ribatejo, pela Lesíria, porque foi lá que passei a maior parte da minha infância, e também pelo Alentejo. Portanto, a minha paixão pela agricultura levou-me ao curso de Engenharia Agrícola na Universidade de Évora, mas eu sempre fui muito mais vocacionada para as questões do desenvolvimento rural. Depois tive como professor o arquiteto Ribeiro Teles, que me marcou muito nas questões ambientais e tudo o que tinha a ver com o ordenamento do território. Isso marcou-me profundamente. E, portanto, vim estagiar para a Câmara Municipal de NISA no âmbito do meu curso em 86, 87 e fiquei em NISA, não tanto por NISA, mais pelo meu marido, porque eu conheci cá e fiz aqui o meu trabalho de fim de curso sobre as questões do desenvolvimento rural e muito concretamente sobre a zona demarcada do Queijo de NISA, portanto fiz os primeiros levantamentos, os primeiros trabalhos que foram iniciados com a colaboração da Universidade de Évora para a zona demarcada do Queijo de NISA. Fiz o levantamento de todas as cajarias, dos métodos de produção, etc., da definição do padrão para a denominação de origem protegida. Gostei muito do trabalho que fiz, depois acabei por ficar e simultaneamente estar a dar aulas. Foram mais de 10 anos aqui também como professora, mas sempre com esta grande ligação à terra. Alguma vez pensou, quando estava aqui a estagiar, que pudesse vir a ser Presidente de Câmara? Não é muito comum, pois não? Não, eu acho que isso, não, nunca pensei em ser Presidente de Câmara. Sempre tive atividade política, aliás fui sindicalista, etc. E sempre me interessei, isso foi algo
que faz parte de mim, mas muito numa questão mais de intervenção nas organizações onde sempre tive, não é? E isso surgiu a determinado momento da minha vida, quando fui convidada para ser segunda à Câmara, na altura ainda com o Dr. Zé Manuel Basso, e não foi uma decisão fácil, porque eu, na altura, até porque tinha os meus filhos ainda muito pequenos, portanto era uma decisão extremamente difícil. O meu marido tinha uma vida extremamente ativa sob o ponto de vista profissional, portanto, e para mim era uma decisão complicada. Eu sempre fui muito mãe galinha também, portanto, e a educação dos meus filhos estava em primeiro lugar. E o meu filho mais novo tinha 3 anos e realmente não foi uma decisão fácil, mas tive o apoio, e tive o apoio muito particularmente do meu marido, que sempre viu que, de alguma forma, eu sempre me interessei pela coisa pública e pela minha intervenção política. E, embora o meu marido tenha tendências políticas absolutamente opostas da minha, mas como eu o ajudei bastante na sua atividade aqui profissional em NISA, ele achou que era chegada a minha vez. Portanto, foi algo que foi consensual num casal, e acho que isso é importante, porque se não fosse o apoio do meu marido ao longo destes anos todos, eu se calhar não tinha conseguido não só ser vereadora, depois candidata à Câmara, portanto foi ele que me apoiou. Já alguma vez se sentiu arrependida por ter tomado essas decisões, porque sabemos que as dificuldades que têm os presidentes de Câmara, não é? E todas... Sim, as críticas que temos, as coisas que dizem de nós, custa um pouco ao vermos coisas que são mentiras e muitas pessoas não sabem realmente o trabalho que dá. Há quem não goste de nós, ganhamos inimigos, mas também ganhamos amigos. Mas, acima de tudo, eu não trocava estes 12 anos por nada na minha vida. Não, tive bons momentos, maus momentos, mas também vi, ao longo destes 12 anos, muito agradecimento nas populações e nada em mim mudou, porque e a população do Conselho de NISA sabe que eu sou assim, portanto eu continuei sempre a ser a mesma Maria Gabriela, que foi desde o início a mesma pessoa sempre. Eu costumo dizer, para mim, estar a falar com o Presidente da República ou estar a falar com o Ministro é a mesma coisa que estar a falar com o Munícipe. Às vezes tenho mais consideração ainda para o Munícipe, porque sei que há um problema muito pequeno que seja, mas tem que ser resolvido. Agora eu lutei e fiz tudo. Passei muitas horas à porta de gabinetes, muitas portas que se fecharam, outras que se abriram. Tenho a agradecer a muitos secretários de Estado, a muita gente que trabalhou também ao nível da própria CCDR e pessoas que eu estimo imenso, antigos presidentes da CCDR, nomeadamente uma pessoa que eu nunca vou esquecer, o Dr. Transmontano, que foi uma pessoa que me ajudou imenso. E até porque nós estamos sempre a aprender, e acho que quando vimos por estes processos nunca podemos pensar que sabemos tudo. Portanto, há muita coisa que aprendi, experiência de vida, isso é o mais importante, mas mesmo em termos políticos, acho que um político tem que se questionar todos os dias. E certamente errei, fiz muitas coisas erradas, e acho que se calhar se fosse hoje já não as faria da mesma forma, mas temos que ter humildade para reconhecer. Mas que as pessoas também têm o direito de nos criticar, e isso é bom, é saudável. Mas também há coisas que as pessoas nos agradecem. Mas eu costumo sempre dizer que às vezes estou mais preocupada com as críticas que com os agradecimentos, porque aquilo que me preocupa, acima de tudo, e muito sinceramente, e que estou a terminar um mandato, e que custa, porque ainda tenho os projetos dentro da cabeça, ainda tinha muita coisa que gostava de refazer e continuar, e espero continuar de outra forma, mas há uma coisa que para mim é o mais importante, e será sempre o mais importante, são as pessoas. Senhora Presidente, já se consciencializou que daqui a uns meses o seu dia vai ser diferente? Como é que é o seu dia hoje? Qual é o seu dia-a-dia? Como é que é passado? O meu dia-a-dia é passado sempre, desde que me levanto até que me deito, sempre com as preocupações dos munícipes, da Câmara, do funcionamento da Câmara, e hoje as coisas estão de uma maneira realmente insustentável para todos nós, e acho que os meus colegas têm essa noção.
Mas eu, como alguns colegas meus costumam dizer, eu sou muito formiguinha, faço muito o trabalho de casa. Eles dizem-me sempre isso, até, com algum carinho, portanto, e eu, porque gosto muito também do trabalho técnico, às vezes até alguém que me acusa que eu sou mais técnica às vezes do que política, mas faço muito bem, gosto muito desse trabalho técnico, preocupa-me com a leitura de tudo aquilo que sai todos os dias, todos os documentos que saem, decretos, leis, inclusivamente mesmo que a situação financeira do município tenho o cuidado de controlar diariamente. Trabalho com os serviços, não tenho qualquer problema relativamente a isso, mesmo nas questões técnicas, e o meu dia-a-dia é feito disso, acima de tudo, e também daquilo que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Gosto muito de estar com os amigos, com os meus amigos. Gosto muito de estar com a família. Gosto muito de cozinhar. Gosto muito de ler. Gosto muito de cinema. E gosto muito... O tempo é que vai faltando para tanta coisa, não é? Para tanta coisa, portanto, acho que a seguir vou ter ainda muito tempo a trabalhar em muitos projetos que eu gostava de trabalhar. Porque são, efetivamente, é isso que efetivamente me dá coisa, esses projetos de desenvolvimento local, de trabalhar com associações, trabalhar com as populações, e esse trabalho que eu quero continuar a fazer, e se calhar mais liberta daquela que é a pressão política, e continuar a intervir não só ao nível do meu concelho, ao nível da minha região e ao nível do meu país. Estamos quase a terminar e, como sempre, a mesma pergunta a todos os presidentes. Nisa faz parte da CIMA, da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Qual a leitura que faz, o balanço que faz destes anos? Acha que é importante existirem estas comunidades? O concelho de Nisa e, concretamente, o município de Nisa já sentiu algumas mais-valias pelo facto de pertencer a uma comunidade intermunicipal? Sim, isto já veio desde a Associação de Municípios do Norte Alentejano, não é? Portanto, eu acho que as comunidades intermunicipais fazem todo o sentido naquilo que é a forma que nós temos de trabalhar em rede, porque, e cada vez mais, eu sempre coloquei essa questão, e mesmo no passado sempre disse, quer dizer, nós às vezes, todos os concelhos querem ter melhores equipamentos, todos nós queremos de alguma forma ter igualdade na repartição daquilo que são os nossos recursos e também da forma como os utilizamos. E eu penso que não é possível, e cada vez vai ser menos possível. Eu penso que nós temos que cada vez mais trabalhar em rede em questões que são fundamentais. Nomeadamente ao nível das infraestruturas, que são cada vez mais as manutenções e conservações um peso para os municípios, a forma como conseguimos estruturar em termos de projetos regionais, e que nós temos que deixar muitas vezes de olhar só para o nosso umbigo, quer dizer, eu acho que não é fácil, porque as próprias populações, mas se ao lado há um estádio, porque é que eu não hei de ter um estádio? Mas se ali ao lado há não sei o quê, porque é que o nosso concelho não tem? Isto é assim, construir é fácil, agora a manutenção e conservação é que é difícil. E acho que nós temos que criar uma rede que rentabilize tudo aquilo que nós temos, por forma a conseguir definir áreas que são efetivamente estratégicas. O distrito não se pode reduzir a Porto Alegre, Elvas e Ponte de Sousa. Portanto, há que de alguma forma ter a humildade, e por isso acho que é importante ter um presidente acima que até vem de um município mais pequeno como é Sozel, ou como já aconteceu com o meu colega Jorge, que era do Gavião, porque nós conseguimos efetivamente de alguma forma todos pensar da mesma maneira e trabalhar, temos as nossas diferenças que temos, mas trabalhar de uma forma conjunta. Aquilo que conseguimos, e acho que foi uma grande conquista, foi realmente quando, ao nível deste CREN, conseguimos aqui definir as orientações estratégicas para o distrito e que conseguimos fazer a contratualização dos fundos comuns. Foi difícil, eu estive nesse processo ainda com o meu colega do Gavião, porque estava também na Associação de Municípios na altura, fazia parte da direção,
Não foi um processo fácil, mas conseguimos, portanto, e cada um disse de uma forma coerente, negociada aquilo que queria. Isto é possível fazer-se. Porque para mim é importante que Porto Alegre seja competitiva, se for competitiva, Nisa também conseguirá ser mais competitiva, é importante que Elvas consiga ser competitivo, porque isso é importante também para os seus concelhos limítrofes e que Ponte consiga também sê-lo. Mas é preciso que isso também seja partilhado em termos dos próprios serviços e daquilo que nós conseguimos fazer em conjunto. Eu sou uma grande defensora, acima de tudo, da regionalização e acho que é preciso criar uma grande região Alentejo. Estas cimas têm sido uma forma de nós combatarmos este problema, não termos ainda coragem para assumir que precisamos da regionalização, que eu acho que é efetivamente o grande desafio. Agora, o trabalho que tem sido feito na cima tem-nos aproximado todos e temos conseguido, se calhar com alguns erros, isso é normal, porque isto é um processo de aprendizagem, mas conseguimos muita coisa e conseguimos trabalhar muita coisa em conjunto. E se quer que lhe diga, em relação àquilo que eu encontrei há 12 anos atrás, não tem absolutamente nada a ver. Nós conseguimos conquistar de uma forma diferenciada realmente muita coisa. Às vezes as pessoas não dão muito por isso, mas em muitos projetos comuns, em muito dinheiro que fomos buscar a fundos comunitários, conseguimos ter neste momento uma série de serviços partilhados e acho que no futuro conseguiremos fazer muito melhor se tivermos esta capacidade. Eu acho que existem também muitos jovens agora que serão eleitos e novos presidentes de Câmara, já com outro tipo de mentalidade também, que isso é importante, e que realmente já levam esta lição e que certamente conseguirão trabalhar em conjunto e em rede, conseguindo afirmar este distrito neste todo do Alentejo de uma forma diferente. Eu acredito que sim, porque conheço alguns e espero sinceramente que isso venha a acontecer. Muito bem, Sra. Presidente, foi um prazer. Desejo-lhe as maiores felicidades e muito obrigada. Nada, obrigada. É tudo por hoje. Chegamos ao fim do Espaço CIMA, Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Voltamos na próxima semana e adiante já, o próximo convidado será o Presidente da Câmara Municipal de Pontessor. Boa tarde, boa semana.